E aí, pessoal do canal, tudo bem? Pessoal, respondendo as perguntas que vocês mandaram pra gente, hoje 3 perguntinhas. Se no finalzinho aí você gostou do conteúdo, a gente pede um favor para você se inscrever no canal, ativar as notificações, beleza? Então bora lá, puxa a vinheta. Vamos lá, a Betina perguntou o seguinte: doutor, o marido com a inversão do cromossomo 9, aí ela pôs aqui P12, Q13, isso aqui é uma nomenclatura da genética, né, entre o braço curto e o braço longo ali. Já tivemos 2 abortamentos, aí ela pergunta o seguinte: filhos só com FIV? A resposta é não. Não é verdade dizer que essas alterações pequenas, elas sempre vão dar abortamento. Quando a gente fala com o geneticista dessas incongruências do cariótipo, eles sempre falam que sim, isso pode facilitar ter algumas alterações embrionárias do ponto de vista de cromossomo. Então é verdade dizer que pacientes que têm alguma alteração no cromossomo, principalmente essas inversões ou translocações ou qualquer outro tipo de, mesmo que seja uma pequena parte ali, isso pode causar uma instabilidade e facilitar que a paciente tenha ali algumas alterações ou algum risco aumentado de cromossomopatias ou aneuploidias. Mas não é verdade dizer que todas as pacientes têm que fazer tratamento. Agora, se você tiver realmente aborto habitual, você pode estudar essas alterações no embrião. Então, uma das formas de se excluir completamente esse achado seria a biópsia embrionária, tá bom? Bora lá. A Ana Design 29 perguntou o seguinte: o que fazer para tratar a amenorreia causada por anticoncepcional? Ela também fala que trata com hormônio. Bom, a primeira coisa é o seguinte: realmente, quando a paciente para de tomar o anticoncepcional e ela não volta a menstruar, podem ser algumas coisas. Algumas coisas possíveis como, se o anticoncepcional que ela estava tomando for anticoncepcional de depósito, ou seja, ela está tomando injeção, muitas vezes demora 4, 5, 6 meses para voltar ao normal. Agora, se não for anticoncepcional de depósito, precisa realmente checar a reserva ovariana da paciente, porque muitas pacientes menstruavam só porque estavam com pílula, e aí depois elas nunca vão voltar a menstruar. E a última coisa que a gente faz é realmente pesquisar se o útero está funcionando ou não. Então a gente dá um pouquinho de estrógeno, né, um pouquinho de hormônio, depois a gente faz estrógeno com progesterona e faz a paciente menstruar, para ver se o útero funciona. Isso a gente chama de prova de provocação endometrial. E vale muito a pena pesquisar outras causas de amenorreia. Né? Prolactina está normal, mas basicamente essas são as principais, tá bom? Então realmente não é só dar hormônio, precisa fazer alguns exames de sangue, né? Olhar o útero bonitinho e saber qual anticoncepcional que a paciente estava usando, beleza? Vamos lá para a última pergunta de hoje, hein, pessoal? Kevel Teles, ela perguntou o seguinte: doutor, poderia falar um pouco sobre centralização fetal e os seus protocolos a seguir? Legal, Kevin, essa pergunta é bem importante, porque é o seguinte, o nenenzinho ali, o feto, ele tem uma circulação própria, que basicamente é feita por 2 artérias no cordão e uma veia, tá? Essas artérias levam sangue ali pro nenê e a veia leva sangue ali para a placenta. O que é importante? Existem algumas injúrias de placenta, quando a placenta começa a perder função, ou por pressão alta, ou por tabagismo, uso de droga, algumas vezes a parte imunológica, ou às vezes idiopática, a placenta vai perdendo função. E o nenenzinho lança a mão de uma estratégia hemodinâmica para dividir o sangue dele ali para as áreas nobres. Isso a gente chama de poupar áreas nobres, que no nenenzinho é o sistema nervoso central, a suprarrenal e o coração. São 3 áreas ali que são poupadas. Então, por exemplo, o rim não é poupado, o intestino não é poupado, alguns outros órgãos. E esse mecanismo de centralizar o sangue é chamado de centralização, tá bom? Centralização fetal é um marcador de insuficiência placentária com redistribuição de sangue para o nenenzinho. Agora tem um outro detalhe, existem 3 etapas da centralização. A primeira etapa é chamada de centralização normoxêmica, a segunda etapa é chamada de centralização hipoxêmica e a terceira etapa é chamada de descentralização. O que é isso, Luiz? Quanto pior for a injúria da placenta, ela começa ali com uma centralização normoxêmica. O que significa que o nenenzinho está poupando órgãos nobres, mas ainda não perdeu o controle desses órgãos. E aí, se a injúria continua, então ela passa para uma segunda fase chamada de centralização hipoxêmica, que é uma parte
a mais ali, a evolução da injúria placentária, da insuficiência placentária, e chega um momento tão grave que a paciente tem uma coisa chamada de descentralização. Ela perde o controle do tônus vascular e o sangue redistribui para o corpo. Está muito próximo ali do óbito fetal, que a gente chama. Isso é muito grave. Então, assim, o que ela pergunta assim, quais são os protocolos? Basicamente, assim, o início é tentar evitar a centralização com os fatores de risco, tratar a hipertensão, ver se a paciente não tem síndrome de corpo antifosfolípide, doenças que podem causar centralização. Na centralização já vista, realmente você precisa acompanhar o bebezinho com o Doppler e ver em que momento que você tem que interromper a gestação, pondo na balança prematuridade, chances do nenenzinho ali viver fora da barriga e o risco que ele está passando dentro da barriga. Essas decisões são sempre muito críticas, elas são sempre tomadas ali, às vezes, em grupos médicos, né, com outros médicos, inclusive com a neonatologia, olhando, discutindo os casos, para realmente não perder o momento ideal ali, e saber o quanto que você não está prejudicando de interromper a gestação, tá bom? Mas acho que era isso, pessoal. Um abraço para vocês, se inscreva no canal e até os próximos cafés.